Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço aos irmãos que curtam esse áudio e que o compartilhem. A palavra de Deus diz assim no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, no versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isso, para estabelecer, o seu nome é Senhor. Clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas dessas cidades e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derrubadas, com todas as suas coisas, e a espada. Versículo 6. Eis que eu farei vir sobre eles saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. Essa cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar, de que vós dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens e sem moradores, e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, e a voz do noivo e a voz da esposa, e a voz dos que dizem: Louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, e a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que tome o cativeiro da terra, como no princípio, diz o Senhor. Meus irmãos, esse texto é uma injeção de ânimo que Deus traz ao seu povo em meio a um momento de tanta dificuldade. O povo estava sofrendo muito, era um momento de desesperança, onde não se conseguia enxergar uma solução, onde não era possível ver a curto prazo, pelo menos não a curto ou médio prazo, a possibilidade da restauração daquela nação. Famílias sendo destruídas, o país inteiro sendo abalado, o templo do Senhor. Eles foram retirados do lugar onde eles nasceram e cresceram. Eles perderam tudo aquilo que os identificava quanto povo, quanto nação. Israel é um daqueles povos que possui uma identidade muito específica. Nós pegamos aqui o nosso país, o Brasil. O Brasil ele tem as suas origens pela parte dos europeus de Portugal, da parte africana, de toda a questão da escravidão. Então, nós temos a cultura africana muito forte. E já os nativos, os índios. Então, nós temos essa mescla de portugueses, daí vem a nossa herança linguística, os índios e os africanos. Mas você pega Israel. Israel é uma nação que a descendência semita deles, ou seja, filhos de Sem, chamados hebreus porque são descendentes de Éber. E quando você pega a descendência deles e toda a formação de nação, eles são praticamente uma nação que veio de uma família, da família de Jacó. E eles são aquele povo meio italiano lá do Oriente, porque o italiano tem essa questão cultural muito de família, de comida, de fartura, de festas. Israel é um povo, uma população de muitas festas. Israel comemora 5 grandes festas ao longo do ano. E são festas que mobilizam toda a nação, como se fossem 5 Ano Novo, que a gente comemora aqui, que para o Brasil inteiro. É a mesma coisa. Então é uma nação que tem uma identidade muito forte, não só quanto a questão das festas, quanto a questão da união com o seu próximo, porque eles se consideram irmãos, realmente são, devido a pouca mistura racial, enfim, é toda a questão muito restrita. E também tem um outro fator, eles tinham uma identidade muito forte, tem até hoje, com a terra deles. Aquela terra é uma terra que não é qualquer terra. Para eles ali é a terra da promessa. Se alguém virasse hoje para os judeus e dissesse assim, olha, tem a Amazônia inteira, que é infinitamente maior do que todo o território de Israel. O território de Israel, para os irmãos terem ideia, é do tamanho do estado de Alagoas, minúsculo, pequenininho. Você pega toda a Amazônia, se você falasse para eles assim, olha, vocês querem vir morar aqui, construir o país de vocês na Amazônia?
Vocês têm aí, ó, a gente está dando para vocês. Se fosse possível fazer isso, né? Eles não aceitariam. Porque aquela terra para eles é uma terra santa. Aquela terra para eles é uma promessa. É uma terra que Deus deu a Abraão, por menor que seja, por mais árida e seca que seja. Então há toda uma identidade de Israel quanto nação, quanto a terra. E imagina só esse povo sendo levado para um cativeiro, perdendo toda a história, né? Vendo todo o seu laço afetivo, né? No que se refere a todas as suas lembranças ancestrais e familiares sendo destruídas. Foi duro, foi um golpe muito duro o cativeiro babilônico. Mas eu sempre equiparo esse cativeiro com o deserto, porque da mesma forma o deserto ele destruiu toda uma história. Ele destruiu toda uma afinidade que tínhamos, uma identificação, uma identidade, quer seja com um lugar, quer seja com algumas pessoas, porque durante pelo menos o período do deserto, nós somos privados do convívio com pessoas que outrora nós amávamos e nos amava. E aqui eu não estou dizendo apenas da questão do cônjuge, de forma alguma, estou dizendo aqui até mesmo na questão dos familiares, deles. Então, todo esse convívio, nós olhamos às vezes, agora nessa situação do deserto, falamos assim, olha, lá é minha família, eles são a minha família também, e hoje eu não tenho mais aquela proximidade. Então toda essa identidade ela é perdida. No cativeiro foi perdido, no deserto também, isso é abalado. Mas Deus aqui ele vem e traz uma injeção de ânimo para o povo de Israel. Nesse texto aqui, um texto bem lindo, que não precisa ter interpretação muito aguçada, né, para entender o que a palavra diz. O Senhor basicamente está dizendo, olha, está tudo ruim, mas clame a mim, eu vou responder a vocês, eu vou anunciar para vocês coisas profundas que vocês não sabem. Clame a mim. Pode parecer que está tudo impossível, mas eu trarei a saúde e a cura e sararei vocês. Eu vou trazer abundância, não é pouca, é muita paz e muita verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel. Está dizendo que o cativeiro da nação que estava dividida, separada, olha que coisa interessante, como um casamento separado. Judá e Israel tinham se separado. E o Senhor removeria o cativeiro, o jugo do adversário sobre eles. Os purificaria de toda a sua maldade. Nós vemos em muitos testemunhos e relatos a pessoa que se apartou, quando ela volta, quando ela é liberta, as escamas caem, ela sente nojo das atitudes dela, ela sente nojo daquilo que ela fazia. Ele diz, eu purificarei de todo o pecado, e isso me servirá de nome de alegria. Quer dizer, isso é para a glória de Deus. Deus ele tem prazer de fazer porque é para a glória dele, é para a glória dele. Ele diz, assim diz o Senhor, neste lugar de que vós dizeis está deserto, sem homem, sem animal, sem nada, assolado, ainda se ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da esposa, a voz dos que dizem louvai ao Senhor. Meus irmãos, que texto lindo, que palavra maravilhosa de fortalecimento e de renovo. Ele diz, ainda nesse lugar que está deserto, sem homens e sem animais, haverá uma morada. Então Deus ele dá uma promessa de restauração completa. Quando nós lemos esse texto e vemos o poder de Deus para restaurar, nós vemos que Deus ele não faz as coisas pela metade. Por isso que nós questionamos quando as coisas elas não estão encaixadas. Quando volta, mas não volta nesse padrão aqui. Olha que padrão maravilhoso de plenitude, um padrão de restauração completa. É isso que Deus quer fazer. Essa foi a palavra do Senhor. Era difícil? Humanamente falando, era impossível. Deus aqui, no cativeiro babilônico, Deus não restaurou uma família, Deus restaurou milhares de famílias. Famílias foram separadas. Vale a pena lembrar aos irmãos que muitas famílias ficou, o marido com alguns filhos foram levados para a Babilônia e a esposa com outros ficou na terra de Jerusalém, de Judá, né, por conta da fuga, de se esconder para poder sobreviver. Lares foram destruídos, histórias foram desfeitas e o Senhor ele restaurou. Então, irmãos, é claro que é um paralelo, mas a restauração de Deus é completa. Deus ele sabe o que ele faz. Aguarde, confie, tenha na palavra dele a esperança. Quer se apegar a algo, se apegue a isso, às promessas. Olha essa palavra que Deus está te dando hoje, que ele está me dando hoje. Ele fará a obra completa. Nesse lugar que vós dizeis está deserto, se ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria, do noivo e da noiva. Hoje você olha a sua casa vazia, né, no final de semana, um domingo, você pensa, poxa, passamos momentos tão bons aqui de alegria, de felicidade, de união, se confraternizando, né, o amor e o carinho, e hoje aqui é a casa vazia. Está faltando alguém, mas Deus ele vai transformar esse cativeiro, ele vai virar essa situação e vai abençoar a sua vida grandemente.
Confia no Senhor, confiemos nele. Fiquem os irmãos com a paz do Senhor Jesus.